Pessoal, boa tarde, família Coelhinho. Como que vocês estão? Tudo bem? Eu espero que sim. Pessoal, hoje eu vou fazer a apresentação para vocês dos nossos novos livros, né? Dos livros do segundo semestre, tá? O livro 2, de Geografia, de História, Geografia e Ciências, tá, pessoal? História. Primeira coisa que eu quero que vocês façam é colocar o nome de vocês aqui, ó, na capa do livro, ou aqui, tá? Coloca o nome de vocês, tá bom? Vamos lá então, vamos começar aqui por história. Aqui é o sumário, o resumo de tudo que vocês vão ver. Unidade 3, registros que atravessaram os séculos. Ó, pessoal, aqui como vocês podem ver, nós temos uma pintura, tá? Da Roma Antiga, ó. Nós vamos continuar falando nesse trimestre sobre a Roma Antiga, tá? Registro que atravessaram o século, a apresentação da unidade 3. Existem cidades que são realmente impressionantes. Vou fazer a leitura para vocês, tá? Do texto. Algumas casas que nos deixam encantados, prédios tão altos que mal conseguimos acreditar e lojas que se podem encontrar qualquer coisa. Na antiguidade, Roma era uma cidade impressionante também. Era impossível conhecê-la sem ficar boquiaberto. Seus mármores, arcos, estátuas e colunas apontavam para a grandeza e o poder que havia ali. Roma não era uma cidade comum. Era o centro de um império. Nesta unidade, você vai conhecer a grandeza do Império Romano, a língua falada pelos romanos e o dia a dia nessa cidade da Itália que nasceu pequena, mas ficou muito grande. No fim, você descobrirá que os romanos tinham algumas coisas em comum conosco, né? Então, aqui, ó, é uma pintura mostrando como era a Roma Antiga, tá? Então, vamos aqui. Capítulo 5, Nasce o Império. Aqui, nos dias em que Roma era uma república, viveu ali um menino chamado Caio Júlio César. Gente, vocês vão grifar, vão passar um traço embaixo dessa palavra aqui, ó, Caio Júlio César. Esse rapaz aqui é importante, tá? Seus pais eram gente importante na cidade, mas ninguém pensava que ele, mais conhecido como Júlio César, seria o homem mais famoso de toda a história de Roma. Aqui está mostrando, né, uma animação, um desenho, né, do Caio Júlio César. Sua juventude foi difícil. Ele perdeu o pai aos 16 anos e virou o chefe da família. Estudou muito e aprendeu a falar bem em público. Mas, quando um antigo rival passou a mandar na cidade, Júlio César e sua esposa foram obrigados a fugir. Longe da cidade, César entrou no exército. Ele foi defender as fronteiras contra os inimigos de Roma. Venceu muitas batalhas, porque era inteligente e corajoso. Quando pôde voltar para sua cidade, foi recebido pelo povo como um herói. Que festa! Mas nem todos estavam felizes com suas vitórias. Quer dizer, tinha os inimigos dele, o outro pessoal lá que não gostava dele, não achou legal que ele voltou como um herói, né? Ele saiu da cidade fugido e voltou como um herói. Olha aqui mostrando que o pessoal tudo, né, agradecendo a ele, né, por tudo que ele fez pelo império. Olha que bonito. O primeiro imperador. Havia um grupo de senadores que tinha medo de César. Achavam que ele estava poderoso demais, controlando toda a república, e nas sombras dos palácios tramavam sua morte. Com o assassinato de César, os senadores imaginavam que assumiriam o controle no lugar dele. Será? Não foi o que aconteceu. O povo se revoltou e teve início uma grande guerra entre apoiadores e os rivais de César. Houve muitas batalhas. Os conflitos só terminavam quando um apoiador de César chamado Caio Otaviano derrotou seus rivais e se tornou o homem mais poderoso de Roma. A república estava chegando ao fim. Vitorioso, Otaviano fundou o Império Romano. Ele se proclamou imperador e adotou o título de Augusto, que significa magnífico.
Aí aqui tem uma pequena atividade para vocês. Olha aqui, ele aqui, ó. O Otaviano, né, mais conhecido por Augusto, tá? Augusto o Magnífico. Aí tá aqui ele chegando, né, tomando o poder, e a República chegava ao fim. Lembrem-se que a República teve origem na Itália, tá? Na Roma Antiga. Aqui tem uma pequena atividade para vocês. Desenhe a si mesmo no lugar em que você gostaria de estar nesta cena. Não se esqueça dos trajes romanos. Quer dizer, vocês vão ter que desenhar vocês com esses trajezinhos aqui, ó, os trajes romanos. Vocês podem desenhar vocês em qualquer lugar aqui. Já pensou vocês aqui, bem aqui em cima do Coliseu? Ia ser legal. Aqui também eu quero que vocês coloquem o nome de vocês no livro de geografia. Esse é o livro 2 do segundo semestre, tá? Vamos lá. Esse daqui é a apresentação da unidade 3, transportes e comunicação. Nós falamos lá sobre o trabalho, né, sobre muitas coisas, sobre a rotina. No terceiro bimestre nós vamos falar sobre os transportes e as comunicações. Olha lá o rapaz andando, né, no ônibus, tá, tanto no celular quanto no jornal, tá? Se um celular emite um breve toque, você sabe que chegou uma mensagem. Se quiser, em alguns segundos é possível respondê-la. Hoje, a comunicação é tão fácil que sequer paramos para pensar sobre como é bom poder interagir com qualquer pessoa a qualquer momento. Mas se a comunicação de repente ficasse difícil, há muitos anos, enviar e receber mensagens era quase impossível para alguns franceses. A França estava em guerra e soldados cercaram a cidade de Paris. Os moradores não podiam sair nem se comunicar com as pessoas que estavam fora da cidade. Quem estava fora também não podia entrar. Já imaginou que dramático? Os moradores de Paris entraram então numa forma de driblar esse cerco. Eles escreviam cartas e as enviavam por meio de balões. Isso mesmo, gente, balões. Usando a criatividade, algumas pessoas corajosas partiram escondidas em balões de madrugada, para não serem vistas por soldados, transportando cartas. Era muito arriscado e várias cartas se perderam no caminho. Naqueles dias, os moradores de Paris com certeza perceberam a importância da comunicação. Eles também perceberam que não o quão importante quanto escrever cartas era arranjar um meio de fazê-las chegar ao seu destino. Assim como foi para eles, a comunicação e o transporte são importantes para nós. Nesta unidade, você conhecerá um pouco mais sobre os diferentes meios de comunicação e transporte. Mas vamos lá. Vamos falar agora sobre os meios de transporte, tá? Tem aqui uma história, né? A história do Tomás, tá? Ele tá vendo aqui, ó, o mapa do Brasil, tá vendo, ó? Tomás é um menino de 8 anos que mora em Cuiabá, no estado de Mato Grosso, no Brasil. Ele ficou muito feliz ao saber que passará as férias com a família em Fernando de Noronha. Foi lá que seus pais se conheceram e ele ouviu muitas histórias sobre esse lugar. Agora ele verá com seus próprios olhos. Fernando de Noronha é um arquipélago, ou seja, um conjunto de ilhas. Uma ilha é uma porção de terra totalmente cercada por água. O arquipélago de Fernando de Noronha está a aproximadamente 2.800 quilômetros de Cuiabá. Quando soube dessas informações, Tomás perguntou para o seu pai como eles iriam para lá. Seu pai disse então que eles fariam a viagem de avião. Olha aqui onde ele mora, aqui em Cuiabá. Olha aqui onde é que está o arquipélago de Fernando de Noronha. Muito longe, né? Tomás ficou ainda mais animado porque nunca havia viajado de avião. O avião é um meio de transporte. Meios de transporte são invenções humanas usadas para deslocar pessoas, animais e coisas de um lugar para o outro. O avião é um meio de transporte aéreo, porque se desloca pelo ar. Os transportes aéreos costumam ser caros
pois gastam muito combustível e usam equipamentos de alto custo. Por outro lado, eles são bem mais rápidos que outros meios de transporte. Os outros exemplos de transporte aéreo são o helicóptero, o balão dirigível. Para a família de Tomás, o avião é a melhor escolha, já que eles têm poucos dias de férias e não podem gastar muito tempo na viagem a caminho do arquipélago. Aí ele pensando aqui, ó, o Tomás, tem o helicóptero, o jato e o avião. Qual deles será que ele foi, né, gente? Pessoal, lá no livro de vocês, no bloco de atividades tem uma atividade falando sobre o meio de transporte, tá bom?